vídeo eu vou procurar responder, será que a primogenitura passou para Jacó quando ele a comprou de Esaú? Lendo Gênesis capítulo 25, versículo 33. O termo direito de primogenitura se aplicava às vantagens, privilégios e responsabilidade peculiares do filho primogênito. Nos dias de Jacó e Esaú, o direito de primogenitura era mais um costume, com certos aspectos da primogenitura sendo posteriormente incorporado à lei. O pai tinha o direito de transferi-lo do filho mais velho para outro filho mais merecedor. Por exemplo, a primogenitura de Rúben foi dado aos filhos de José. Você pode ler isto em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Era normal que os filhos herdassem sua parte da propriedade do pai. No entanto, o filho primogênito costumava receber uma porção dobrada. Isso está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Ao filho primogênito foi dado dignidade e autoridade sobre seus irmãos. Isto é sugerido em Gênesis capítulo 49, do versículo 3 ao 4. Deus reivindicou o primogênito de cada família como seu. A Bíblia diz, ou o Senhor diz, o primogênito de teus filhos me darás. Quando falou com Moisés, em Êxodo capítulo 22, versículo 29. A posse da primogenitura nos tempos patriarcais conferia ao primogênito o privilégio de ser representante de Deus. Era uma função sacerdotal. Com o passar do tempo, os filhos de Levi foram separados para esse propósito. Em Números capítulo 3, do versículo 11 ao 13. No contexto da aliança feita com Abraão, havia outra dimensão muito importante para a primogenitura, a saber que a semente do primogênito não apenas possuísse a terra, mas também que ele fosse o canal de bênção para todas as famílias da terra. O primogênito de Isaac estaria na linha direta da promessa messiânica. A Escritura afirma claramente que ele vendeu sua primogenitura a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 33. Isso é confirmado no Novo Testamento e é dito: Esaú, por um bocado de lentilhas, vendeu a sua primogenitura. Hebreus capítulo 12, versículo 16. De fato, toda a transação foi confirmada com um juramento. Gênesis capítulo 25, versículo 33, novamente citamos. A primogenitura, assim, passou imediatamente para Jacó. A ênfase não está tanto no fato de que Jacó comprou a primogenitura, mas sim que Esaú vendeu sua primogenitura. As Escrituras não oferecem uma palavra de crítica a Jacó, mas condena inequivocamente Esaú. O que ele fez? A Bíblia diz: Esaú desprezou sua primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 34. Evidentemente, a primogenitura não significava nada para Esaú. Ele era um profano, diz Hebreus capítulo 12, versículo 16. Era um homem que, pela satisfação de um apetite momentâneo, trocava riquezas eternas. O Senhor havia dito: o mais velho servirá o mais novo. Gênesis capítulo 25, versículo 23. No entanto, Jacó deveria ter entendido que esta profecia, esta promessa, teria se cumprido sem suas maquinações. Deus teria realizado seu propósito da sua própria maneira, como ele tem feito até hoje, sem a nossa intervenção, sem os nossos jeitinhos para facilitar ou ajudar Deus. O Senhor Jesus disse uma certa vez: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto está em João, está registrado em João o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Tenho certeza de que você está interessado nas palavras de muitos grandes homens e mulheres de nosso tempo. Presidentes, estadistas, executivos, reis, todos tiveram coisas interessantes e convincentes para nos dizer, mensagens
para nós que podem afetar nosso pensamento e até mesmo mudar nossas vidas. Considere a pessoa que falou as palavras que começamos este vídeo, pois ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. Ele não é um político, CEO ou professor. Ele não era um presidente, almirante ou general, mas a pessoa mais poderosa que este mundo já viu. O Senhor Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, o Filho de Deus que veio do céu. Ele diz: eu vos digo. Pode ser mais direto, mais profundo do que isto? Esta é uma mensagem que afeta não apenas sua vida aqui na Terra, mas também seu destino na eternidade. Então, pare e ouça o que esta grande pessoa tem a dizer. Tem a dizer a você. Esquece dos outros. Aqui está algo em que se pode confiar por causa de quem de quem essa pessoa é. O que então ele diz? Ele diz: aquele que ouve e crê naquele que me enviou. Em outras palavras, aquele que ouve e crê em mim, e na minha palavra tem a vida eterna. Ouvir, acreditar ou crer e ter. O que poderia ser mais simples? Você ouviu e ouve a palavra, a sua palavra. Possivelmente já ouviu a sua palavra e tem ouvido na escola dominical, ou lendo a Bíblia, ou de outra maneira. Ou talvez tenha ouvido neste vídeo pela primeira vez. Qual tem sido a sua resposta a Ele, a Jesus Cristo e a sua palavra? Incredulidade? Adiar? Desconsiderar? Você está disposto hoje a descansar nele por toda a eternidade? Você está disposto a descansar apenas em sua palavra? Isso é tudo o que ele pede de você para possuir a vida eterna. O versículo usa a palavra condenação. Diz-nos que já estamos condenados por causa da incredulidade. Nossos pecados, pois nascemos pecadores, significam condenação eterna, uma distância entre Deus e nós por toda a eternidade. Venha um momento comigo e ficaremos no sopé de uma colina, nos arredores de Jerusalém, num monte chamado a Caveira. É uma visão sombria e terrível. Lá estavam 3 homens, então eles estão pendurados em cruzes, e o do meio é o mais maltratado do que os outros e usa uma coroa de espinhos, quase irreconhecível como homem. O Filho de Deus está sendo punido, é ele no meio. Ele está levando a condenação, sendo punido por Deus pelos pecados dos outros, não os seus, pois ele não tinha pecado. Levando a condenação pelos meus pecados, que eu deveria ter levado por toda a eternidade, ser condenado no inferno. Deus está, ou então descarregou sobre ele naquele momento o juízo que cabia a mim, a minha iniquidade, meu pecado. Quando eu estava buscando a salvação, tudo o que Deus me pediu para fazer foi descansar na obra da cruz. Seu filho foi punido por meus pecados. Eu vi, pelos olhos da fé, que o Senhor Jesus na cruz carregou minha condenação. Ele suportou a sentença que era minha. Ele ficou no meu lugar. Ele tomou meu lugar. Esta é a verdade que liberta os pecadores. Sua palavra, a palavra do Senhor, para você é: creia em mim. Confie sua alma a Ele. Você não será mais condenado. É o que Ele está dizendo. Você terá passado da morte eterna para a vida eterna. Que simples ato de fé que tem um impacto tão dramático em seu destino eterno. Você passará da morte, do inferno, para a vida eterna no céu com aquele que carregou seus pecados na cruz. Agora mesmo, permita que seus pensamentos vão para o Calvário. Veja que ele morreu por você e creia na sua palavra que diz a você:
tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você acredita nisto? Ele diz que aqueles que creem na palavra de Deus têm a vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: pelas suas pisaduras, é uma profecia sobre a morte de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na língua original, no hebraico, nós somos, torna-se nós fomos. Você consegue ver isto? É pela fé nele que você pode ser curado pelas suas pisaduras. Ouça a sua palavra e creia e tenha a vida eterna. Deus não pede mais do que isto. Como um pecador arrependido, desejoso desta salvação, porque ninguém vai ser salvo se não quer largar os seus pecados e ter uma nova vida, Deus pede que você creia no seu Filho. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, você que me ouve, quer ser salvo? Quer fugir da condenação eterna? Quer estar junto de Deus na eternidade? A Bíblia aponta só um meio de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este versículo está em Atos capítulo 16, versículo 31, e os outros versículos que eu citei estão em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12, e Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 9.